Senhor presidente, senhores senadores Cristóvão Buarque e Sérgio de Souza, senhoras senadoras, senhores ouvintes da Rádio Senado e senhores telespectadores da TV Senado. Inicialmente, senhor presidente, me permite cumprimentar o ilustre senador que me antecedeu, senador Sérgio de Souza, pela preciosa exposição que fez a respeito de sua atuação nesta casa, na defesa dos interesses maiores do seu Estado, o rico Estado do Paraná, e também com relação à implantação de tribunais federais regionais. Realmente, quem, como eu, representante do Estado de Mato Grosso do Sul, sentimos que o acúmulo de causas que estão abarrotando os tribunais é um fator que precisa ser analisado com muito critério e responsabilidade. E creio que a proposta que recebeu o apoio do Congresso Nacional para a criação desses quatro novos tribunais vem ao encontro dessa necessidade para que a Justiça apresse no julgamento das causas que lhes são levadas à consideração. Portanto, eu quero somar aqui as minhas modestas palavras ao do eminente senador Sérgio de Souza, quando defende com tanto arrobo, entusiasmo e conhecimento de causa esta questão da implantação dos tribunais regionais do Estado que menciona. Gostaria também, senhor presidente, de manifestar aqui a impressão que eu tive ontem dos discursos pronunciados, dentre outros, pelo senador Cristóvão Buarque e pelo senador Roberto Recrião. São duas peças extremamente preciosas para o Senado da República. Fizeram, Suas Excelências, uma exposição perfeita do que está ocorrendo nesse país, da globalização da nossa economia e também das questões sociais que estão surgindo a todo dia nas ruas, sobretudo, do nosso país. O senador Cristóvão Buarque fez um alerta que precisa ser sinceramente meditado por todos nós. Eu até pensei que Sua Excelência estava sendo muito pessimista, mas depois fui analisar com mais profundidade as suas palavras, eu percebi de que o alerta de Sua Excelência era para que nós nos aprecatássemos das consequências que poderiam advir se não houvesse uma reação. E eu creio que essa reação está havendo. O povo brasileiro é extremamente consciente e sofreu muito na sua história, no decurso da sua história, sofreu muito com as crises políticas que ocorreram nesse curso dos anos. E hoje, pelas manifestações da rua, pelas manifestações conscientes das ruas, ele tem se conscientizado que não pode fugir do Estado Democrático de Direito. Valeu a exposição dos eminentes senadores. Eu quero cumprimentá-los por isso, principalmente a senador Cristóvão Buarque aqui presente, que posso dizer, inclusive, que recentemente ele esteve na capital do meu estado, Campo Grande, fazendo uma exposição sobre a realidade política do país e enfatizando a questão da federalização do ensino fundamental. Ele deixou uma excelente, Vossa Excelência, senhor senador Cristóvão Buarque, deixou uma excelente impressão de lá. E acho até, disse a sua Excelência, quando nos encontramos aqui ontem,
que Vossa Excelência tem condições de transferir o seu título para Mato Grosso do Sul e ser senador do meu estado, o que será motivo de muita honra para todos nós. Mas, senhor presidente, eu gostaria aqui de abordar um assunto que vem me preocupando desde que adentrei nesta casa do Congresso Nacional. É a questão indígena. Nessas últimas 2 semanas, estive no meu estado, Mato Grosso do Sul. Na oportunidade, pude acompanhar de perto os desenvolvimentos da questão das terras indígenas, que promete permanecer candente. Infelizmente, tenho por dever alertar a esta casa, novamente, de que o governo federal está, mais uma vez, tentando empurrar com a barriga esse grave problema, retroagindo, inclusive, em algumas promessas feitas em encontro realizado em junho em Mato Grosso do Sul. A reunião, da qual estive presente, teve participação do governador André Putinelli, do advogado-geral da União, senhor Dr. Luiz Adams, do secretário-geral da Presidência, senhor Gilberto Carvalho, e de representantes do Ministério da Justiça, da FUNAI, do presidente da Assembleia Legislativa do meu estado, do Tribunal de Justiça e produtores rurais e indígenas. Na oportunidade, o governo federal sinalizou que iria indenizar os produtores pelas terras adquiridas, após a análise feita por uma comissão que teria até o próximo dia 5 de agosto para anunciar o valor a ser pago pelos 15 mil hectares das terras do Buriti, como é denominada pelos índios terenas. A área litígio engloba 12 fazendas e fica entre os municípios sul-mato-grossenses de Sidolândia e Dois Irmãos do Buriti. Também teria essa comissão a missão de analisar as tensões fundiárias em outras regiões do estado, como as da fronteira com o Paraguai e no chamado Cone Sul. Faço um breve histórico para situar os que estão me ouvindo, ilustres senhoras e senhores senadores. Em 2001, a FUNAI aprovou o relatório de identificação da área de 17 mil hectares, sendo 2 mil já demarcados. No mesmo ano, produtores rurais recorreram à Justiça para anular a identificação antropológica. Em 2004, decisão judicial foi favorável aos produtores rurais. 2 anos depois, com a nova decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a terra voltou a ser reconhecida como indígena. Somente em 2010, o Ministério da Justiça declarou que a área pertencia aos índios terenas. Os próximos passos seriam a demarcação física da reserva e a homologação da Presidência da República. No entanto, senhor presidente, no ano passado, o processo voltou a ser suspenso por decisão judicial favorável aos produtores rurais. Ou seja, é um imbróglio que já dura cerca de 13 anos. Em decorrência do encontro de junho, aqui já mencionado, há pouco mais de um mês, foram criados 3 grupos de trabalho cujo objetivo era chegar a soluções para o conflito fundiário em Mato Grosso do Sul. O primeiro grupo, para realizar estudos sobre as áreas em conflito, demandas em discussão judicial, a fim de apresentar à União um panorama do problema. O grupo 2, para avaliar as terras para aquisição, notadamente na chamada Reserva Buriti. Esta avaliação seria usada como referência para os demais casos posteriormente. O terceiro grupo, com a finalidade de elaborar estudos e fornecer subsídios jurídicos para viabilizar a compra de terras, ou seja, os meios possíveis de reparação dos direitos dos produtores rurais por meio de indenização. Tenho, senhor presidente e senhores senadores, a informação segura que, nada obstante as tratativas feitas, a proposta do governo agora é a de arrendar as propriedades rurais invadidas por indígenas até o término da decisão judicial em torno dos embargos declaratórios da Raposa Terra do Sol no estado de Vossa Excelência, senador Mozarildo Cavalcante. Segundo a União,
seria viável e interessante essa alternativa, pelo fato de que possibilitaria a posse da terra à comunidade indígena, sem a demora do processo judicial de demarcação, e garantiria ao produtor rural um mínimo de renda. Ou seja, em vez de desapropriação por interesse social, aquisição com pagamento de benfeitorias e valor da terra nua, ou acordo nos autos do processo, a sugestão do governo é de arrendamento, uma espécie de aluguel. A proposta é até que seja julgado o último recurso apresentado pela FUNAI nos tribunais superiores. Claro sinal de delongas para a solução da questão fundiária que tanto abala a minha terra de Mato Grosso do Sul. Caso a posse da área fique com os produtores, o valor do arrendamento seria descontado da indenização. Se for terra indígena, o valor pago seria utilizado como indenização das benfeitorias. Creio que essa proposta é inviável, absolutamente inviável. Ela tem tudo para tensionar e conflagrar o ambiente, ressalto. Representantes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afirmam corretamente que a proposta de arrendamento não seria uma solução definitiva para o problema. Do mesmo modo, o advogado da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul, Dr. Gustavo Passarelli, afirma que os produtores rurais não concordam com o arrendamento, uma vez que os valores pagos no aluguel serão abatidos no final do processo. As comunidades indígenas, por sua vez, não aceitam esse encaminhamento, pois sabem que está se protelando o fim de conflitos de terras. Senhor presidente, inclusive, na última sexta-feira, tive a oportunidade de receber no escritório de representação desta casa, lá em Campo Grande, uma representação de lideranças indígenas que reiteraram a mim que a proposta, se tornar-se realidade da arrendamento das terras, ela vai delongar a decisão do problema e que as lideranças indígenas absolutamente não o aceitam, porque isso representa uma quebra de compromissos firmados pelo ministro Gilberto Carvalho, quando da reunião a que me referi no mês de junho. Fica claro, portanto, senhor presidente, que a possibilidade aventada pelo governo foi prontamente rechaçada pelos dois lados, índios e não índios. E cito aqui os motivos. O arrendamento não soluciona definitivamente a questão de propriedade. Maior problema envolvendo produtores rurais e comunidades indígenas, as quais índios e não índios não suportam mais o clima de incerteza e de insegurança. Segundo, uma vez os indígenas instalados nestas áreas, haveria grande dificuldade de retirada posteriormente. Basta olhar para a realidade atual, da qual é extremamente difícil a reintegração de posse aos produtores rurais, mesmo com decisões judiciais a favor deles. Outra, para o produtor, do ponto de vista econômico, a situação não lhe é interessante, porque não obteria da terra a rentabilidade decorrente da exploração direta. Ademais, parece-me que é bom apenas para a União, que não precisaria desembolsar cerca de 2 bilhões de reais, valor estimado para garantir as indenizações só no meu estado, Mato Grosso do Sul. De acordo com o coordenador do Comitê Executivo do Fórum de Assuntos Fundiários da CNJ, Conselho Nacional de Justiça, juiz Rodrigo Rigamonte, o governo federal disponibilizou, por meio de uma emenda prevista no Orçamento Geral da União, a cifra de apenas 50 milhões para a compra de terras invadidas. Esse valor é absolutamente insuficiente. Na verdade, o cálculo apresentado até o momento é que, para atender às demandas das comunidades indígenas na reserva Buriti e de algumas outras regiões do meu estado, Mato Grosso do Sul, haveria necessidade de recursos da ordem de 2 bilhões de reais, como já disse. Esse é o preço da paz. Até que ponto o governo pretende avançar nesse processo? Pergunto. Ainda não se sabe. Por enquanto,
estão tergiversando sobre o magno tema. Senhor presidente, senhores senadores, de fevereiro a esta parte do ano, tenho com meus colegas de bancada, senadores Delcídio Amaral e Valdemir Moca, mantido reiterados encontros com as altas autoridades do Executivo, Casa Civil, da Presidência da República, Ministério da Justiça e do AGU. De todas elas, senti uma sincera disposição da senhora ministra Gleisi Hoffmann e do ministro Gilberto Carvalho, pelo encontro de meios para restabelecer a ordem jurídica e da acomodação econômica para a questão fundiária. Que o Estado, o verdadeiro autor do imbróglio, se responsabilizasse política e economicamente pelo erro jurídico. Se erro foi, ao vender no ano de 1847, veja bem, 1847, as terras da chamada região do Buriti, ao brasileiro não índio. Hoje, desnudada a sua ação, não pode fugir da responsabilidade pelo dano causado nas relações entre seus filhos, indígenas ou não. Senhor presidente, fica aqui o meu registro. Vossa Excelência, tanto quanto eu, e mais do que eu, sofreu e está sofrendo a questão do erro do governo federal com relação às terras do seu estado de Roraima. Eu, portanto, naquela época já me solidarizava com Vossa Excelência e hoje tenho absoluta convicção de que Vossa Excelência está dando retorno, se solidarizando com os produtores rurais, com os brasileiros de Mato Grosso do Sul, que, como aqueles de Roraima, acreditaram na palavra e nos atos firmados pelo governo, seja estadual, da União ou mesmo municipal. Mais uma vez, senhor presidente, o governo está protelando as decisões. Espero que no próximo dia 5, prazo estabelecido para o governo fechar a compra da Fazenda Buriti, a primeira de um longo processo de aquisições, tenha um desfecho que sinalize uma saída para todo esse imbróglio, que prevaleça o diálogo, aquele diálogo, senhor senador Cristóvão Buarque, que o Papa, sua santidade, Papa Francisco, proclamou nos seus pronunciamentos. Diálogo, diálogo e mais diálogo. Só assim será possível encontrar um denominador comum que realmente estabeleça aquilo que todos chamamos e que Vossa Excelência está proclamando a todo instante, o Estado de Direito nesse país. E concluo, senhor presidente, dessa maneira, que prevaleça realmente o diálogo e o bom senso entre as autoridades desse país e nós, brasileiros que estamos na planície. Com muito prazer, concedo a parte ao eminente senador Cristóvão Buarque. Senador Figueiredo, sempre é um prazer ouvir suas falas aqui, especialmente nas sextas-feiras, quando somos poucos e podemos conversar mais à vontade. Em primeiro lugar, eu quero dizer que fico muito agradecido por sua referência à minha passagem pelo seu estado e que, para mim, foi muito gratificante. Por sinal. Foi muito gratificante. E agradecer a manifestação de confiança de que eu poderia ser até candidato lá. Eu quero dizer que é óbvio que ser senador pelo Mato Grosso deve ser um dos grandes orgulhos que uma pessoa pode ter pela força desse Estado. Mas eu agradeço a sugestão, uma vez que, em primeiro lugar, eu tenho sido Vossa muito... Vossa Excelência não agradece, não. Passe a considerá-la. Tá bom. Porque, em primeiro lugar, porque eu tenho sido um grande defensor da não reeleição mais de uma vez para o Senado, nem para a Câmara, nem para diretor de clube de futebol, nem de escola de samba, nem de condomínio. E se eu fosse ser candidato, e aí seria a segunda reeleição no Mato Grosso, iam dizer que eu estava fugindo, que eu estava tergiversando para não dizer que fui reeleito pela segunda vez, indo disputar em outro estado. Além disso, não fica bem, como tem se visto, mudar domicílio eleitoral. Mas eu entendi perfeitamente a sua colocação como uma forma metafórica de fazer um elogio à minha pessoa e eu agradeço muito. Agora, sobre o seu discurso,
Eu creio, senador Mozarildo, e o senhor é um dos mais envolvidos nesse assunto também, que a relação do Brasil moderno com os povos indígenas é uma das mais difíceis de ser enfrentada. Por um lado, porque temos uma dívida imensa com esses povos indígenas, porque eles estão aí e são os descendentes daqueles contra os quais fizemos um verdadeiro genocídio. O Brasil é produto de 2 genocídios, os genocídios contra os índios e contra os negros escravos. E eu diria também, obviamente, eu uso o genocídio no sentido também metafórico, e eu diria também o genocídio atual, sobre 12 milhões de analfabetos. O genocídio sobre todas as crianças que não conseguem uma escola de qualidade. Entre aspas, genocídio, isso é um crime contra a humanidade dessas pessoas. Então, é um dos mais difíceis. E estou de acordo com o senhor, que é preciso ter um diálogo muito forte, muito aberto, muito tranquilo, cada lado com seus princípios, tanto aqueles que defendem as imensas extensões de terra para os povos indígenas, sem os quais eles não sobrevivem, mas levando em conta também que esses povos hoje estão aculturados e já não vivem mais da caça e da pesca, o que faz com que as extensões de terra já não sejam as mesmas do passado. Além de que esses povos indígenas hoje eles querem cada vez mais inserir-se na sociedade moderna. E por mais que seja até bonito esteticamente, por mais que seja gratificante humanitariamente a diversidade cultural, nós não podemos obrigá-la. E se há índios que querem se integrar, nós temos que não só aceitar, mas até dar as mãos. E talvez essa seja a solução final ao longo do tempo. E inevitável, provavelmente, a integração. E aí dizem que é minha mania, mas eu volto mais. A solução para isso, além do diálogo, é a educação. Uma escola de qualidade para as crianças indígenas, com a mesma qualidade, em idioma indígena, inclusive, respeitando-se a história indígena, respeitando-se a cultura deles, mas uma escola com a mesma qualidade, iria inevitavelmente integrar toda essa população, sem forçar, sem o ritmo de hoje, que termina levando-os ao alcoolismo, ao suicídio, como a gente tem visto em grande número. Pela educação seria uma integração espontânea e humana, humanista. Daí a minha defesa tão radical da educação como caminho ao lado do diálogo, para que a gente resolva mais um problema do Brasil, que é esse da integração e da convivência entre os diferentes tipos de brasileiros, especialmente entre os brasileiros índios e não índios. Então, o senhor tem razão, é o diálogo, como o senhor disse 3 vezes, mas é também a educação e a educação. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque, pelo seu substancioso à parte. Vossa Excelência, no decorrer dele, fez-me lembrar de um fato que ocorreu nesse encontro que eu tive com as lideranças indígenas na semana que passou. Um deles me relatou um fato que me impressionou e levou-me até a algumas providências no sentido de amparar a pretensão exposta. Ele disse o seguinte, que vários filhos da comunidade, jovens, tentaram ir para Campo Grande para estudar, fazer o ensino médio e alguns mesmos até o chamado ensino segundo turno, mas não tiveram condições de completar por falta de recursos, tiveram que voltar às suas origens, à sua terra natal. E o que eles desejavam é que a FUNAI pudesse estender-lhes a mão, mas que, infelizmente, a FUNAI de Mato Grosso do Sul, que tem 3 unidades, uma em Campo Grande, uma em Dourados e outra em Ponta Porã, não tinha recursos absolutamente para ampará-los, com um abono, com uma bolsa de estudos para eles. E eles gostariam, então, de obter o apoio de outras entidades. E eu me manifestei interessado na questão,
procurei a Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul e a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul. E entendimentos estão sendo feitos no sentido de que eles possam patrocinar a esses índios que tiveram que abandonar os estudos para que eles voltem a frequentá-los, já que o governo federal, através da FUNAI, não tem condições de atendê-los. Inclusive mencionou esse fato que Vossa Excelência ressaltou aí, que a falta de educação pode levar ao jovem a essas questões tão maldosas que existem hoje, sobretudo das drogas. Não é? O índio pretende participar da comunidade. Ele não quer ficar, sobretudo o índio jovem, ele não quer ficar nas terras, porque a agricultura, infelizmente, não lhe dá condições de plena sobrevivência. Ele quer ir para as cidades, quer participar de cursos superiores, de cursos técnicos e tal, e que essa oportunidade lhe é negada. Então, a proposta de Vossa Excelência, que venha de tantos e tantos anos pela federalização do ensino, talvez seja a grande oportunidade, inclusive, para essa nação irmã nossa, que é a nação indígena. Muito obrigado a Vossa Excelência pelo apoio expressivo que me dá, mas continuo mantendo a oferta. Vossa Excelência habilitaria não só a Mato Grosso do Sul, como qualquer estado da federação representando. Não quero tirá-lo aqui desse privilégio que lhe dá o Distrito Federal, mas quero dizer ao Distrito Federal que o senhor é também sonhado por outros estados. Meus cumprimentos e muito obrigado a Vossa Excelência. Senhor presidente, perdoe-me por ter extravasado o meu tempo, mas foi com muita alegria que eu tive a oportunidade de tê-los como ouvinte. Muito obrigado.